Estamos de volta com o terceiro bloco dessa entrevista com o professor e mestre Sanderson Dutra. Você tem vários cursos cursos universitários e tem também mestrados. Sim. Mestrado em quê? Mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ah, muito bem. O pior é que esse pessoal está judiando demais desse setor, mas aí é para outra entrevista. Outra entrevista, outra. Falando da nossa coisa aqui. Nós já tivemos conversando sobre isso, né, a semana passada, com relação à questão do Boteco é Coisa Nossa. Parece que é uma intenção sua fazer voltar esse evento. Sim. É a intenção minha e do prefeito. Uhum. Por quê? Porque a nossa cidade ela tem necessidade de atrações. Assim como todas têm. Sim. E nós temos tido poucas atrações, poucos eventos para diversão dentro do município. E como o Boteco é Coisa Nossa, é uma festa que eu particularmente gostei muito, é uma festa para o povo, feita em praça, né, para as pessoas degustarem da culinária da cidade. E não é um evento assim muito elaborado, é um evento assim mais tranquilo, eu poderia até mais... dizer, é um evento mais à vontade. À vontade. À vontade, para as pessoas ficarem mais à vontade. Então, assim, a intenção vai depender muito da viabilidade financeira, de como vai estar o nosso país e, consequentemente, a nossa cidade, a situação da prefeitura, esses valores que chegam dos conselhos, que autorizam gastar nas festas, vai depender muito de como vai estar a nossa situação. Mas se ela estiver favorável, porque nós temos que ter muito zelo com a coisa pública, não podemos gastar mais que temos, não podemos gastar sem ter. Isso. E não podemos prometer sem ter certeza. Isso. Então, assim, havendo a possibilidade de fazer, é a intenção, sim. Mas há uma intenção sua de se empenhar o máximo possível para que isso aconteça. Com certeza. E também vai tentar usar um pouco de criatividade para que o que parece um sonho agora se torne uma realidade. Lógico. Daqui a 7 meses. Para mim, a criatividade é a alma do negócio. Você fazer um evento com muito dinheiro, todo mundo pode fazer. Até eu que sou mais bobo faço. Todo mundo pode fazer. Mas vamos fazer um evento gastando menos, preservando mais o dinheiro público. Sem perder qualidade? Então sem perder qualidade. Então nós precisamos de criatividade. Então essa é a ideia, é fazer reuniões com segmentos, ver quais seriam as ideias que os segmentos, em que os segmentos poderiam participar como parceiros, também sem querer entrar financeiramente nos parceiros. É trabalhar mesmo a criatividade. Isso. Então vamos aguardar. Agora, também passa por aí a elaboração de um calendário de eventos. Eu sei que o Marco Antônio disse isso no início, que o município teria, o secretário anterior chegou a falar que teria, e a gente não tem acompanhado isso. Às vezes fica um ou outro evento. Passa pela sua cabeça o calendário de eventos? Muitas vezes, a pessoa que não está no serviço público imagina assim, nossa, a prefeitura tinha que ter um planejamento, e tem que ter. Deveria estar seguindo esse planejamento, realmente deveria. Mas muitas vezes no serviço público a gente está correndo atrás e não correndo à frente, que é o correto. Correto era existir um calendário de eventos dentro de um cronograma geral da prefeitura. Um orçamento já publicado em página ou portal da prefeitura, como nós temos o portal, nas vias de comunicação, nos meios de comunicação, para que todos tivessem ciência de que aquela data, naquele ano, naquele mês, vai ter aquele acontecimento. Caso acontecesse alguma excepcionalidade, aí sim seria mudado, mas todo mundo estaria contando com aquela data. É que no serviço público, em geral, e eu participei do mandato passado, estou participando desse, muitas vezes a gente que entra com muito boa vontade, querendo fazer o correto, que é todo um planejamento, a gente não consegue fazer esse planejamento ou seguir esse planejamento. Eu, por exemplo, entrei e a secretaria já estava caminhando. O secretário anterior talvez não teve como fazer esse planejamento. E muitas vezes, se a gente for planejar, a gente também não tem certeza das verbas públicas que vão ou não chegar, de como a crise financeira, porque não se movimenta nada sem dinheiro, como que a crise vai afetar os municípios. Então, é muito difícil planejar sem ter certeza de um orçamento, sem ter certeza de todas as condicionantes que vão aparecer ao longo do tempo. Muitas vezes a gente é pego de surpresa na prefeitura. Não na prefeitura, em órgãos públicos.
Né? Aquilo que você imaginou que fosse conseguir fazer, você não consegue. Mas volto a dizer, insistir. Vivendo um período em que tanto o município, quanto o Estado, quanto a União, passaram a arrecadar cada vez menos. Cada vez menos. A arrecadação do município ela caiu muito. Mas isso não justifica, não preenche o espaço de ter havido um planejamento. Então o correto é você fazer um planejamento, fazer um cronograma e tentar seguir. E se essas impossibilidades acontecerem ao longo do tempo, você vai trabalhar com um planejamento já existente. Né? Então eu sou a favor desse planejamento, desse calendário. Se para o próximo ano a gente conseguir, a gente poderia elaborar esse cronograma de eventos do ano. Vamos pensar na festa do Boteco, é coisa nossa, né? Isso, começa por aí. Começa por aí. Isso. Agora, o Sanders, uma outra coisa. Caratinga é uma cidade privilegiada em muitos aspectos. Por exemplo, o fato de ser cortada pela 116, a mais movimentada rodovia do país, e o fato também de ter uma extensão territorial que lhe presenteou com muitos atrativos naturais até, que poderiam fomentar o turismo. O que precisaria acontecer para Caratinga descobrir no turismo uma fonte de emprego e de geração de renda também? O segredo é o planejamento. Só que o planejamento no turismo ele não pode ser de curto prazo. Não pensa se hoje, mês que vem está executando. É um planejamento de longo prazo. Nós temos pontos turísticos, mas temos que planejar a longo prazo para conseguir uma cultura de trazer para os nossos pontos turísticos os turistas. Muitas vezes a cultura é de ir até pontos turísticos existentes em outros lugares e não observar os pontos turísticos que nós temos. Vou te contar uma passagem. Eu estive ontem, por coincidência, numa reunião com o pessoal lá do Parques do Vale, de um condomínio fechado dentro do Parques do Vale. E eles fazendo algumas reivindicações, porque eles já estão começando a edificar. Né? Então eles precisam de coleta de lixo, precisam de água tratada e tudo mais. E de uma melhor condição, de corrente elétrica, vai ser que a corrente elétrica não é suficiente para atender. Então, assim, a prefeitura disposta a suprir todas as necessidades. Mas uma passagem me chamou muita atenção. Eles colocaram nomes nas ruas, foi aprovado pela Câmara. E os nomes das ruas são nomes de lagoas daquela região. E para minha surpresa, eles têm tantas lagoas que tiveram que cortar algumas lagoas porque tinha menos ruas. E muitas vezes nós, munícipes, não sabemos desse potencial turístico que nós temos. Nós ouvimos falar muito da Lagoa Silvana, ouvimos falar da Lagoa do Piau, por lado de cá ouvimos falar da Lagoa do Bom Será. E nós temos tantas outras lagoas, a Lagoa Bonita, né? Tantas outras lagoas e tantos outros pontos a serem visitados e não nos damos conta, mas é uma questão cultural. Nós temos que fazer um planejamento de médio e longo prazo para que no futuro nós tenhamos essa atividade turística mais intensa no município. Agora temos que começar a fazer. Se não começarmos... Seria o caso de se realizar aí simpósios, fóruns, seminários, coisas assim, para se discutir esse potencial que está inexplorado? É uma pena que não temos em Caratinga um curso de turismo, já existiu. Isso. Né? Ele poderia ser a alavanca, mas temos hoje cursos na área de engenharia ambiental que podem, de repente, dar esse puxão nessa empreitada. De repente as faculdades, né, um contato com as faculdades, um simpósio para começar a falar disso, para desencadear toda essa ideia de se fazer um planejamento, pode ser feita, deve ser feita. É obrigação de quem está no poder público fazer essas movimentações. Muitas vezes a gente trabalha incentivando as associações, incentivando a população, contribuindo com mão de obra e às vezes financeiramente através dos conselhos. Algum apoio logístico? Algum apoio logístico para que as coisas aconteçam. Então é intenção sim, né? É lógico que nós, como eu te disse, né, você entra no poder público querendo fazer e se você não priorizar, você acaba não fazendo nada. Mas essa é uma das intenções dessa gestão e da minha gestão como secretário no momento. Procurar as entidades e dar esse pontapé inicial para que de repente a gente faça esse planejamento,
para intensificar essa cultura turística que nós temos. E uma coisa, e o pessoal ainda não percebeu o potencial que é o turismo. O turismo ele é inesgotável. E nós temos aí exemplos no mundo inteiro, temos exemplos até aqui na nossa região, de locais, igual Alto Caparaó. Tinha o Pico da Bandeira, aquilo era explorado de uma forma muito esporádica. Houve uma consciência através da pessoa que era o chefe do IBAMA ali, o Estevão Marquezine, e ele incentivou o pessoal, fez algumas reuniões, alguns encontros, e hoje Alto Caparaó é um lugar todo preparado, limpinho, bonitinho e tal. E Caratinga tem muito mais a oferecer do que apenas a visitação. Há um pico, uma subida no pico e cachoeiras. Aliás, cachoeira é o que não falta aqui pra gente. Não falta. Não é? Então é essa busca que precisa acontecer. Pois é, eu acredito que com incentivo, se nós iniciarmos um processo, os incentivos financeiros eles vêm. Uhum. O exemplo que você citou do Caparaó ele é muito pertinente. Hoje nós temos a APA da Pedra Itaúna. Uhum. A subida da Pedra Itaúna é um exercício físico, é um exercício mental, é um exercício de convivência com a natureza. Então, assim, nós precisaríamos ter a subida da Pedra Itaúna em melhores condições. Uhum. Mas para nós termos a subida da Pedra Itaúna em melhores condições, nós precisamos de vias financeiras para manutenção. Isso. A manutenção não é barata. Com certeza que não. Muitas vezes as pessoas passam, visitam o Menino Maluquinho, vem a placa mirante da Pedra Itaúna, às vezes querem subir a Pedra Itaúna, mas se não tiver conservado, eles vão voltar do meio do caminho e é uma decepção muito grande. Isso. Então, deveria-se haver esse trabalho para que a APA da Pedra Itaúna tivesse um cuidado maior, não só fazer um acero para não haver incêndios na época de estiagem, como muitas vezes é a preocupação das pessoas. Manter para que as famílias, o pai com sua mãe, volta a falar sempre da família, né? Isso. Pai, mãe, filhos possam fazer uma caminhada de um final de semana. Um grupo de escola. Um grupo de escola possa subir, a professora possa pegar e aí ao longo verificar as vegetações, os animais que estão ali Isso. presentes. Nós não temos hoje na área da Pedra Itaúna frutíferas para que animais, né, possam passar a coabitar ali. Né? Exatamente. Então, assim, todo esse trabalho ele poderia ser feito, mas ele todo precisa ser custeado. E para ser custeado, nós precisamos puxar dar esse pontapé inicial para que as pessoas se unam, cobrem e que o poder público venha executar. Ô Sandro, o papo está voando, viu? Nós temos que marcar uma outra. O ano está terminando, no ano que vem vamos marcar outra entrevista. Vamos sim, estou à disposição. Nós temos que ir agora para o intervalo, o Sérgio já me acenou ali, nós temos que ir embora para o intervalo e voltarmos daqui a pouquinho para o quarto bloco. Meu querido, minha querida, aguinha novamente, um cafezinho e daqui a pouco nós voltamos.